E aí, galera, como é que estão? Espero que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos e que Deus possa proteger e abençoar a todos vocês. Ceará, 25ª rodada. Não será ainda a hora, o momento, a rodada de chegar ao G4 da competição. É que a 25ª rodada iniciou com a vitória do Vila Nova. Então o Vila Nova, que era o mais próximo time do G4, será em sexto, 3 pontos atrás do Vila Nova, venceu, saiu dos 39 pontos que tinha, foi a 42. Quem está mais perto do Ceará é o Santos, mas que joga nesse sábado e pode também se afastar. O importante para o Ceará é continuar vencendo, ficar a 3 pontos no mínimo do G4, porque 3 pontos é uma rodada, então quando você está com a pontuação de 3 ou menos pontos para o G4, você tem a condição de, em uma rodada que for boa para você e ruim para os seus adversários, você chegar entre os 4 melhores da competição. O que aconteceu? O Vila Nova jogou com o CRB e venceu por 1-0. O gol já foi no segundo tempo, mas o Vila Nova tem feito muito isso, tem vencido seus jogos por placares que até não são tão vantajosos, né, com grande número de saldo, mas tem vencido seus jogos em casa. É o melhor mandante da competição, então bateu o CRB por 1-0. O Vila Nova chegou assim aos 42 pontos, assumiu a 3ª posição na Série B do Campeonato Brasileiro. O Ceará não pode chegar ao G4 nessa rodada, mas tem a chance de se aproximar um pouco mais dos times que estão ali à frente. O Brusque, por exemplo, enfrenta o Santos. O Brusque joga em casa. É difícil imaginar, e mais difícil era antes da competição iniciar, que o Santos ia perder pontos para o Brusque. Mas, se isso acontecer, bom para o Ceará. E hoje já não é impossível, é difícil de imaginar ainda, mas não é impossível. Então, o Santos é o 4º colocado nesse momento. Se o Santos não vencer a partida, ele continua ali na 4ª posição. E se o Ceará vencer, vai se aproximar do Santos, vai ficar uma distância menor do que os 3 pontos. A última rodada, o Ceará terminou a 3 pontos do G4. Então o Ceará precisa vencer e tem esses resultados aí. O Mirassol, que está ali também com 42 pontos, eu digo também porque o Vila Nova chegou a esses 42, só que o Mirassol, pelos critérios de desempate, está à frente. O Mirassol joga com o Ituano. O jogo é fora. Se a gente olhar para a classificação e para o que fez na temporada Ituano e o que fez o Mirassol, a gente acha que é muito difícil também acontecer um resultado que não seja a vitória do Mirassol. Por outro lado, eles são times do futebol paulista, se conhecem muito bem e às vezes acontecem esses resultados que a gente não imaginava tanto pensando em Série B. O Mirassol é o favorito para o jogo. Sport e Avaí. Esse aí é um jogo que é bem interessante. O Sport está ali atrás, pertinho do Ceará, e o Sport tem 2 jogos a menos, então é um adversário muito perigoso para qualquer time que hoje esteja no G4 ou esteja brigando pelo G4 da competição, porque o Sport tem os pontos que são necessários para passar quem está ali à sua frente e chegar ao G4. Hoje, por pontos perdidos, o Sport estaria no G4. Ou seja, esse jogo contra o Avaí é importante. O Avaí está à frente do Ceará e o Sport está atrás, mas com essa questão de ter pontos a disputar a mais do que todas as outras equipes da competição. Então, o empatezinho seria o melhor resultado, mas é claro, um dos 2 vencendo é ruim para o Ceará em relação a quem venceu. Por outro lado, um dos 2, ou o Avaí pode, se o Ceará vencer, ser ultrapassado pelo Ceará, caso perca para o Sport, ou o Sport pode ficar para trás se o Ceará vencer a sua partida. Então, importante de tudo, Ceará e Operário. O Ceará vencer no domingo, isso que é mais importante, sem dúvida nenhuma. Nesse momento que a gente está gravando o vídeo, o Novo Horizontino tem 43 pontos, é o líder. O Mirassol tem 42 pontos, é o 2º colocado. O terceiro é o Vila Nova, mas já jogou nessa rodada. O Vila, como eu disse, venceu o CRB, por isso chegou à 3ª colocação aos 42 pontos. O Santos, assim como Novo Horizontino e Mirassol, o Santos não jogou, então o Santos vencendo, ele ultrapassa de novo o Vila, deixando em 4º, mas para o interesse do Ceará era melhor que o Santos não vencesse o seu jogo. Um empate, uma derrota para o Brusque,
seriam ótimos resultados do Ceará. Com uma vitória diante do Operário, encostaria ainda mais no G4 da competição. Então, temos o Avaí com 37, o Ceará com 36 e o Sport com 35. Notem aí, o Sport, ó, veja só, apenas 22 jogos, enquanto a maioria dos times tem 24 e o Vila Nova, que já jogou na rodada, tem 25 pontos. Então o Sport pode se recuperar. Você vai ver lá atrás, depois que a gente passar pelo América Mineiro, que tem 35 com os mesmos 24 jogos, o Goiás, o Operário, o Amazonas, o Botafogo de Ribeirão Preto, todos com 23 jogos. Um jogo a menos. Também, claro, se você vence o jogo a menos, ótimo. Só que nem todo mundo vai ganhar esse jogo a menos, porque esses têm jogo a menos porque vão jogar uns com os outros. Então alguém aí vai ganhar ponto, alguém não vai ganhar ponto. Então essa é uma questão que é uma certeza que a gente tem, obviamente. Um joga um com o outro, pode até ser que ganhe ponto, mas aí é um cara. Ou seja, ao Ceará resta ir vencendo seus jogos e ir chegando, se possível, o mais à frente na competição que lhe for cabível, porque chegar lá à frente é muito importante. O Ceará tem conseguido muitos pontos em casa, tem até conseguido alguns pontos fora. As 2 últimas rodadas fora, o Ceará não perdeu, venceu o CRB, empatou com o Amazonas, mas quem acompanhou as partidas tem um lado positivo e um negativo. O positivo é que o resultado poderia ser melhor, porque o Ceará jogou bem todos esses jogos. Inclusive, quando foi derrotado pelo Goiás, fora, jogou bem. Tem jogado bem todas as partidas sob o comando do Léo Condé. É positivo, mas é negativo. É negativo porque, ao jogar bem, o Ceará teve chances de matar essas partidas, de vencer essas partidas, de pelo menos sair sem a derrota. O caso, por exemplo, do jogo contra o Goiás, tudo bem, houve erros gritantes da arbitragem naquela partida, não importa o que a CBF diga, não importa o que a arbitragem diga, a gente viu, tá lá nas imagens, briga contra as imagens, não foi 2 toques, olha a imagem, né? Não foi falta, olha para a imagem, né? Briga contra a imagem. Contra a imagem não dá para brigar, é por isso que tem o VAR. Mas infelizmente no futebol brasileiro ainda tem gente brigando contra as imagens são claras. Embora tudo isso, o Ceará em campo teve chance de fazer o melhor resultado contra o Goiás e perdeu as suas chances, suas oportunidades. Deixou-se de dar aquela assistência para o companheiro, de fazer aquele gol. Contra o Amazonas isso aconteceu, então isso faz total diferença no final, porque gols a menos significam muitas vezes pontos a menos na tábua de classificação. E o Richardson, concedendo entrevista exatamente focado nessa partida contra o Operário, falou sobre a conversa que o Léo Condé tem tido com os atletas. Porque, vejam bem, a parte tática é como treinador, né? A forma que a equipe vai jogar na partida é com o treinador. O posicionamento é com o treinador, faz parte da parte tática. Detalhes, né? Se o time vai jogar mais junto, vai jogar mais separado, que também fazem parte dessa questão tática, tudo isso é com o técnico. Mas o jogador fica de cara para o gol e chutar para fora, ou chutar em cima do goleiro, ou tocar quando não é para tocar, ou não tocar quando deveria tocar, isso faz parte do protagonismo individual de cada atleta. E segundo o Richardson, nesse quesito, o Léo Condé tem conversado com eles, atletas, para que essa tomada de decisão seja a melhor possível. E eu acho que o que a gente tem que evoluir realmente é, assim, a gente tem criado muitas chances, né, durante os jogos. A gente tem criado chances e às vezes a tomada de decisão ali no momento de às vezes achar o companheiro, às vezes finalizar, a gente tem pecado um pouco e o Léo tem cobrado isso da gente. Então a gente sabe que no momento decisivo desse do campeonato, qualquer detalhe pode ser positivo ou negativo, né, dentro do jogo. Então a gente se atentar muito a esses detalhes, a não oferecer chance para o adversário, sendo erros nossos, né, que não sejam por qualidade ou por mérito do adversário. E eu percebo que essa questão da tomada de decisão faz toda a diferença na hora de definição de jogadas. E realmente faz diferença no resultado de uma partida. Vamos pensar aqui no jogo contra o Amazonas. Se o Saulo Mineiro tivesse feito o gol mais cedo, a possibilidade do Ceará vencer a partida era grande,
pelo tempo que ele teria para buscar esse segundo gol. Não dá para crucificar o Saulo. Ele é um jogador e errou aquelas bolas, mas quantas ele fez, inclusive pênaltis no finais de jogos. Então, não dá. Quando você tem um atleta, quando você se vincula a um ser humano, seja na vida, no futebol, na sociedade, no trabalho, você tem o bom e tem o mal. E o Saulo, ele tem infinitamente mais aspectos positivos do que negativos. Infinitamente mais aspectos positivos. Então isso pode acontecer, mas acho legal essa conversa do Condé, que o Richardson fala sobre tomada de decisão, porque se você puder melhorar o seu time, seja no aspecto tático que a gente já falou, seja no aspecto técnico ali, do gesto técnico, né? Treina finalização, na hora que a bola vem, o gesto técnico foi tão treinado que a tendência é fazer correto. E na hora da decisão é uma coisa diferente, é tomada de decisão. Não tem a ver com o gesto técnico vem depois da tomada de decisão. A tomada de decisão, ela para um jogo de futebol, principalmente na hora de um lance rápido, ela é às vezes menos de um segundo. Então, conversar sobre isso é muito bom. Não vou dizer que vai fazer diferença 100% das vezes, mas pode fazer alguma diferença. O cara já antever, pensar antes daquilo que vai acontecer, para que quando acontecer, ele faça da melhor forma possível. Vocês já pensaram o seguinte, que a gente fica imaginando que, poxa, o Lourenço está fora, se ele estivesse no time, como estaria, seria muito bom, mas sem o Lourenço no time, o Lourenço estava até o jogo contra o Goiás, sem o Lourenço no time, o Ceará conseguiu bons resultados. Nos últimos 4 jogos foram 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Mas o Ceará conseguiu bons resultados sem a presença do Lourenço. Isso tem acontecido, não é porque o Lourenço saiu. O Lourenço é um dos melhores jogadores do time. É um dos mais regulares, eu acho que é o mais regular dos atletas do Ceará. Isso aconteceu porque entrou o Richardson e entrou muito bem. Aliás, o Léo Condé está conseguindo tirar o melhor de cada atleta que ele tem no seu elenco. E o Richardson, pergunta minha, responde um pouco sobre essa questão do Léo Condé, de jogar com o Léo Condé e de ter bons jogos sob novo comando, sob nova direção. Realmente consegui voltar, né? Acho que eu até me surpreendi pela desenvoltura que eu consegui voltar, né? Porque foi quase 2 meses aí afastado dos jogos. Foi para mim um momento muito difícil, um momento complicado. Vocês sabem do meu histórico aqui, dificilmente eu tenho lesões e independente do momento da equipe, bom ou ruim, eu estava sempre dentro do campo, sempre podendo ajudar. E ficar lesionado é muito ruim. Eu acho que, como você falou, eu tenho feito bons jogos. Acredito que pelo trabalho do professor facilita um pouco, sim, o meu papel dentro do campo, né? A gente está sempre melhor posicionado, a gente está mais compacto, né? Não tem aquele jogo de transição que a gente vinha no início da temporada. Não que seja um fator ruim que era naquele momento, claro que não, que a gente tinha resultados positivos também no início da temporada e conseguimos o título também jogando dessa forma, mas eu acho que para mim tem sido legal, eu tenho sido ficado, nossa equipe mais próxima, mais junta, tem facilitado o meu trabalho de encurtamento nos adversários, de conseguir roubar mais bolas, fazer menos falta durante os jogos. Como eu falo, eu sempre tenho me cobrado a questão dos cartões, né? Eu tô pendurado desde o jogo do Vila Nova, lá no primeiro turno, então são bastante jogos, apesar de ter ficado algum momento fora. Mas eu tô feliz por esse momento e feliz por estar de volta. Eu acho que a gente sente o prazer de estar de volta dentro do campo, né? Os detalhes de ficar lesionado, ficar no DM é muito, muito ruim pra gente atleta, então a gente valoriza muito estar no dia a dia, estar junto dos companheiros, e está sendo importante nesse momento, para mim é muito gratificante. E o Richardson vem jogando tão bem que mesmo que nessa 25ª rodada o Ceará ainda não tenha o retorno do Lourenço, ninguém pensa que o time vai ter assim, um rendimento extremamente abaixo do que vinha acontecendo com o Lourenço, até porque, como eu disse, nos últimos 4 jogos
O Lourenço não estava no time e o Ceará foi bem nessas partidas. Então, a tendência natural é que o Ceará faça novamente boas partidas, mesmo sem o Lourenço. Claro que eu gostaria que tivesse a opção do Lourenço para entrar no time. Claro que o Condé também, e eu tenho certeza que o grupo. Mas, se não tiver, tem o Richardson na equipe. O Lourenço, essa semana, já começou a treinar com o grupo principal e passa a ser uma opção. É claro que ele está voltando de um problema de luxação, e eu não sei que informações departamento médico, departamento físico vão passar para o Léo Condé. Tenho certeza de uma coisa: se ele tiver condição, ele vai. Se ele não tiver condição para o jogo inteiro, ele vai no banco. Se ele tiver condição para jogo, mais de um tempo, certamente será titular, porque é o Lourenço e ele faz muita diferença em campo. Mas se ele não estiver em campo, o Richardson está indo muito bem na equipe do Ceará. Então, como é que deve ser o Ceará para enfrentar essa equipe do Operário? Claro, salvo problemas de última hora, Richard no gol, o Rafael Ramos na lateral direita, Matheus Felipe, David Ricardo e o Matheus Bahia. O meio-campo com o De Luca. Acredito que o Lourenço, se tiver condição, joga. Não tiver, Richardson e Mugni. E na frente, Ailon, Eric Pulgar e Saulo Mineiro. Acho que não tem muito o que dizer sobre isso. O Ceará tem esse time como time base. Claro, a gente já sabe até as mudanças que podem ser feitas durante o jogo. O Lucas Ian entrando na equipe. Talvez até o Recalde ganhe novas oportunidades, porque jogou a última. Pode ser que o Rafinha já seja relacionado para esse jogo, já que chegou semana passada, ainda não foi relacionado para nenhuma partida. Depois disso, o Ceará vai ter 2 jogos fora de casa: Chapecoense e Coritiba. E depois 2 jogos em casa: Vila Nova e Brusque. Agora, eu queria chamar a atenção de vocês para uma situação, para uma questão. O Ceará tem muitos jogadores que estão pendurados com 2 cartões amarelos. O goleiro Richard, o Matheus Bahia, estão pendurados com 2 cartões. O Eric Pulga está pendurado com 2 cartões amarelos. O Richardson, se for o caso, se jogar, pendurado com 2 cartões. Aliás, esse 2 cartões do Richard já faz muito tempo, ele vem jogando e não vem tomando o 3º cartão amarelo. Mas são aí vários jogadores pendurados com 2 cartões amarelos. Então, preciso chamar a atenção, porque, claro, em algum momento os jogadores vão tomar o cartão. Não tem como isso não acontecer. Contudo, tem que se chamar a atenção para que isso não aconteça com vários jogadores ao mesmo tempo, para você não perder uma base do time, para você não ter que mudar 3 peças, que seria muito ruim. Então, é importante que os jogadores tenham essa consciência para que tomem cartões amarelos o mínimo possível e vençam. O Ceará precisa muito dessa vitória diante do Operário. Vencendo o Operário, ele vai, no mínimo, ficar aos mesmos 3 pontos do G4, pode ser que reduza. Então continua aquela coisa: a cada rodada, se você está a 3 ou menos pontos do G4, principalmente um time com o saldo de gols que o Ceará tem. E o Ceará tem um saldo de gols de G4, tem 8 gols de saldo. Vencendo, ele vai aumentando. Com isso, o Ceará, a cada rodada, tem a possibilidade real de voltar para o G4 da Série B. Depois desse jogo contra o Operário, o Ceará vai ter pela frente Chapecoense e Coritiba, 2 jogos fora de casa, e depois Vila Nova e Brusque, 2 jogos em casa. Então, é de suma importância vencer o Operário e seguir nessa ótima sequência de vitórias que o Ceará está tendo dentro dessa Série B, dentro dessa competição. Valeu, galera, muito bom contar com vocês. Deixe seu like se você entende que o vídeo mereceu. Seja uma pessoa que está inscrita no nosso canal. A inscrição no nosso canal não custa absolutamente nada, a inscrição, e você vai poder ativar as notificações clicando lá no sininho e tendo os vídeos assim que eles saírem. É sempre muito bom contar com vocês, contar com a audiência de vocês, contar com esses vídeos, com os comentários de vocês, com os likes de vocês, com vocês inscritos no nosso canal, e podermos conversar sempre aqui. É ótimo, é sempre excelente, e eu agradeço a participação, a audiência, a interação que vocês têm conosco nas redes sociais. Não esqueçam de acompanhar o Futebolês todo dia às 5 da tarde, Jangadeiro Band News FM no 101,7, e lá no Futebolês do YouTube,
também tem na TV às 7h15 da noite, na TV Jogadeiro, também com transmissão no YouTube. Você curte tudo do futebol cearense, tudo do nosso Ceará, que a gente traz todas as informações, e eu gosto muito de contar com a audiência, com os pontos de vista de todos vocês que escrevem mensagens e que colocam aquilo que vocês pensam em relação ao Ceará, em relação ao futebol cearense. Então, espero vê-los no próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, galera. Até lá.